Paz do Senhor, povo de Deus. Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos. Como sempre, é uma honra estar na mesa com vocês. Agradecemos, a Deus pelo esse privilégio de servir na vida de vocês, através dessa bênção que é a internet. Mesmo sabendo que às vezes ela pode ser um roubo, mas o homem espiritual consegue. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor. O homem espiritual sabe usar as ferramentas que Deus nos concede, E que nós possamos usar, meu irmão, a paz de Deus. Que honra estar na mesa com vocês. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, não ter nos deixado só, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tanto amor e tanta graça. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos encha, Senhor, com a tua presença, Pai. Porque é com ela, Senhor, que nós podemos, Pai amado, viver os teus propósitos. É ela que nos ensina, Senhor, que nos convence o que está certo e o que está errado. Meu Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela sua graça, Senhor, pelo seu amor derramado na cruz por nós, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos sentados junto contigo, Senhor, na mesa, na ceia do Senhor. Pai, pois o Senhor nos ordenou, Senhor, que devemos fazer isso até a sua volta, Pai. E para nós é uma honra celebrarmos a ceia, Senhor. Que a ceia fala do seu sacrifício, Senhor. Que nunca venhamos esquecer tamanho amor entregue naquela cruz por nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Recebe nossa adoração, nosso culto, Senhor. Meu Deus, que todas as pessoas que ao chegar nessa live ou na gravação, que elas possam, em nome de Jesus, Pai, serem tocadas com o Teu Espírito Santo, não só tocadas, mas cheias, transbordadas com a Sua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória, sejam bem-vindos, queridos. Vamos louvar a Deus. Glórias. Louvado seja Deus.
Oh, meu Deus. Oh, oh, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Que possamos ser cheios da presença dele, queridos. Que possamos cada vez mais ser cheios, para que não haja mais nada de nós e seja tudo dele. Que ele cresça, que nós diminuamos. Mas por que ser cheio, né? Para que ser cheio? Qual é o propósito de sermos cheios de Deus? Em 2 Coríntios capítulo 1, fala que o Deus da consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que possamos consolar, com o mesmo consolo que recebemos, nós devemos consolar os aflitos, os atribulados. Que possamos, em nome de Jesus, ter um propósito em sermos cheios. Não para a nossa glória, não para o orgulho espiritual de dizermos que estamos mais. Não, queridos. Que possamos ser cheios da presença. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos. Semana passada falamos sobre um desejo de Deus para a nossa vida, de sermos luz e sal nessa terra. Desejo de Deus que nós não venhamos nos esconder debaixo da mesa, porque o propósito do Senhor é nos iluminar, mas tem um propósito, mas não só para nós brilharmos para a nossa casa e a nossa... Não, mas através de nós, o mundo vem a glorificar a Deus. O propósito de nós sermos cheios é apontarmos para o dono do consolo, para o dono da glória, o dono da luz. Oh, meu querido, seja bem-vindo. Esse é o propósito de brilharmos, irmãos. É revelarmos realmente a vida abundante que está disponível para todos aqueles que crê e que desejar. E hoje vamos falar um pouco sobre o desejo de Deus para nós vivermos algo maior e mais intenso da parte de Deus. Pois o nosso adversário ele tem muitas estratégias e transformam em mentiras, em verdades, o chamado sofismas. E tem infelizmente distraído e distorcido muitas vamos dizer assim, certezas do povo de Deus. Que possamos, em nome de Jesus, hoje nos alimentar do Cordeiro. Oh, querida, seja bem-vinda. Hoje vamos ceiar com o Senhor, e isso é maravilhoso, né? O Senhor, ele não, na Bíblia, ele não nos condiciona e não nos orienta quantas vezes devemos ceiar, mas nos manda sim ceiarmos até a volta do Senhor, para que a ceia é um memorial do sacrifício do Senhor por nós. O memorial do tamanho do amor que foi entregue naquela cruz, foi repartido o corpo dele por nós. E isso deve ser realmente um dia muito especial, né? A religião tem afastado muitos desse privilégio de ceiar com
com o Senhor, mas nós oramos para que realmente o maior número de pessoas venha a ter esse privilégio de se alimentar do Cordeiro, né? Fazer unidos no corpo, para que possamos viver cada vez mais a plenitude do propósito que Deus tem para nós. E a partir de hoje a igreja começou uma série de mensagens falando sobre a distração, porque realmente é uma estratégia sutil do nosso adversário em nos desviar do nosso alvo, do nosso propósito. Ele sabe que se ele aparecer com cara de mal, seja bem-vindo, querido, ele não vai chamar tanta atenção, pelo contrário, nós vamos repreendê-lo e continuar no caminho. Então ele tem estratégias e infelizmente, por falta do discernimento espiritual, muitos filhos de Deus têm se distraído e por causa da distração têm desperdiçado o banquete do Senhor, né? Então vamos ler hoje no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eita, glória, que nesse louvor deu uma suadeira, né? Fogo puro, quando eu vejo aquela pequena dando uns glórias, rapaz, eu não tem como não chorar, velho. Lucas capítulo 11, ou capítulo 10, versículo 38. Vamos ler do 38 até o 42. Amém, queridos? Glória a Deus. A paz, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos lá. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada, já tem outras traduções que chamam distraída, com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dizei-lhe que me ajude. Olha só, deu uma chamada de atenção de Jesus a irmãzinha. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Seja bem-vinda, querida. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que maravilha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui a sua palavra, Pai. Oh Deus, que eu possa, em nome de Jesus, revelá-la segundo a sua vontade, Senhor. Que todos esses que se ofertaram o seu tempo, Senhor, diante de um celular para ouvir a sua palavra, que possa ser tocado, Senhor, transbordado com o teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus nenhuma distração venha nos roubar do seu propósito, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais, oh meu Deus, firmado na sua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nos dá discernimento, Senhor, da sua verdade, para nisso a gente permanecer, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Oh, meus irmãos, sejam bem-vindos, povo de Deus. Então, meus queridos, estamos lendo Mateus ou Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. E aqui fala sobre a história de Marta e de Maria. Eram duas irmãs que eram irmãs de Lázaro, né? Então, Deus seja bem-vinda, querida. Então, Jesus, ele chega na casa deles e Marta, ela estava, aqui na Bíblia fala que ela estava distraída ou atarefada com muitas coisas. E por isso ela tentou justificar a sua, vamos dizer assim, a sua posição, pedindo a Jesus que para falar com a irmã, porque a irmã, quando Jesus chegou, querido, tudo parou. Não tinha mais nada mais importante do que a presença do Senhor naquela casa. E ela se sentou e ficou ouvindo a Jesus, velho. E isso incomodou a Marta. Por quê? Porque Marta estava atarefada e falou assim: mestre, o Senhor não se importa com minha irmã ter deixado eu sozinha fazer aqui sozinho fazer o serviço? Diga para ela que me ajude. Queridos, hoje a gente vai falar um pouco sobre as consequências da distração. Oh, glória! Que bênção! E uma família toda ouvindo a palavra. Isso é maravilhoso. É um sonho de muito cristão, velho. É um sonho de muito cristão.
Na verdade, deve ser o sonho de todo cristão, estar junto com a família, se alimentando do pão da vida. Então, meus irmãos, o que o Senhor deseja falar para a gente hoje é para nós nos analisarmos, examinarmos se realmente estamos valorizando Jesus como Ele merece. Ô, querida, seja bem-vinda, minhas irmãs. Glória a Deus. Estamos lendo Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Hoje não deu tempo de aqui fixar, então. E vamos estar falando sobre distração, né? É uma série de mensagens que começou hoje na igreja e temos a honra de replicá-la para a glória de Deus. Então, queridos, aqui fala de duas pessoas que estavam com a mesma oportunidade. Jesus entrou na casa dela. E isso fala pra gente, queridos, que muitas vezes nós temos desperdiçado a melhor parte, porque olha o que aconteceu, Marta ainda questionou a Jesus. Muitas vezes nós temos tentado convencer ao Senhor das nossas correrias, irmão. Tentado justificar a nossa falta de honra que damos a Deus, dizendo a Jesus: ah, Senhor, mas o Senhor sabe como é que está a minha correria, o Senhor sabe das minhas tarefas, puxa, eu estou correndo atrás da bênção. A galera não fala isso, eu estou correndo atrás. Irmão, a Bíblia não fala sobre a gente correr atrás de bênção, não. Em Deuteronômio fala o contrário. Diz que se nós obedecermos ao Senhor, ou seja, as bênçãos da obediência de Deuteronômio 28, fala que as bênçãos nos seguirão. É o contrário, ao invés de a gente correr atrás das bênçãos, as bênçãos que vão correr atrás de nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Mas infelizmente o nosso adversário ele é especialista em inverter valores, irmãos. Aquilo que o Senhor... Ô, meu querido, seja bem-vindo, te amo, viu, meu velho? Eu vi que você mandou umas mensagens aqui, depois eu vejo, não deu pra ver não. Então, meus irmãos, ele é especialista em inverter valores. Ele quer que nós venhamos valorizar aquilo que não precisa ser tão valorizado e desvalorizar aquilo que deve ser valorizado. E isso são distrações, irmãos. É o que no livro de Isaías chama de... ai daquele que chama o que é doce de amargo e amargo de doce. Ou seja, trocando o foco. Trocando os valores, invertendo valores. Aquilo que deveríamos fazer não fazemos, e aquilo que não deveríamos fazer acabamos fazendo. E ainda bota, como diz os meninos, ainda bota queixo em Jesus, dizendo: ô Jesus, o senhor não está se importando não com o que está acontecendo aqui nessa sala? E Jesus falou assim: ô Marta, você está muito ansiosa, querida. Olha só como é que está dizendo. Você está ansiosa e preocupada. E isso mostra pra gente que as distrações não só nos deixam ansiosos, mas nos cansam, nos dão fadiga. Porque sabe qual é a tradução da palavra distraído no grego? É aquele que perde a atenção. Aquele que com frequência comete erros. Olha só, velho. Então olha que estratégia maligna, velho. Ele não vai chegar com cara de inimigo, ele vai chegar muitas vezes em forma de distração. Sabe por quê, meus queridos? Porque o inimigo ele sabe que a solução para a sua vida, a solução para a nossa vida, para a vida do ser humano, é estar na presença de Deus, queridos. Porque na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Seja bem-vindo, meu irmão. Estar na presença é que vem a direção, é que vem o consolo, é que vem o propósito, a certeza do propósito. Mas aí o que o adversário sabe? Se essa é a saída para a nossa vida, a solução para a nossa vida, ele vai fazer de tudo para nos distanciar disso. Nos preocupando, nos atarefando, nos sobrecarregando de um bocado de coisa. E essa estratégia é antiga, irmã. Essa estratégia é antiga, sabe por quê? Porque Moisés lá, quando estava chamando o povo de Deus, Deus falando para Moisés falar para Faraó: diga para o povo para vir me adorar. Ó, saia do Egito e venha me adorar. Moisés ia falar com o Faraó, falou assim: ó, libera o povo de Deus. E o Moisés vinha lá, Shalom, meu irmão. E o Faraó ia lá e não liberava, e mandava, e dizia que liberava, mas não liberava. Deus mandava praga, até ele liberar tudo. Mas qual foi uma das estratégias que o Faraó, representando o maligno, tomou naquela época? Para distrair o povo, ou seja, para sobrecarregar eles e afastar eles do propósito que é estarem junto com a presença de Deus.
sobrecarregaram eles de trabalho, irmãos. Porque Moisés, ele veio, o faraó veio e falou assim, tá escrito assim na Bíblia. Ah, eles têm tempo para ir adorar? É? Então eu já sei. Eita, os meninos estão em alta lá. Ô Lu, ô João. Menos aí, parceiro. Tá, então pega lá. Ô Jesus. Então o Moisés, o faraó veio, chegou pro povo e falou assim, ó. Ah, vocês estão com tempo de sobra para adorar? Então já sei, já tem tempo de sobra, né? Então eu vou dobrar o tempo, seja bem-vindo, meu irmão. Vou dobrar o tempo, a carga horária para vocês de trabalho. E eu quero ver se vocês vão ter força para buscar o seu Deus. Olha que estratégia, irmãos. E aí, sem querer, a gente está entrando nessa estratégia maligna. E não é nem o faraó que está colocando em vocês. Não é nem o faraó que está colocando em nós. Confesso a vocês que muitas vezes eu já dei uma de Marta, de estar... A gente se vacilar, a gente se distrai direto, velho. Sabe o que foi comprovado esses tempos agora no estudo? Que o brasileiro passa 4 horas e alguns minutos por dia no celular, irmão. 4 horas. 4 horas por dia. Eu sei que muitos aqui não têm isso, mas vamos dizer, né? É um estudo que... Irmãos, isso é distração, querido. Isso é distração. E quando nós... Por isso que outro dia a gente postou uma frase de Sócrates. Sócrates foi um filósofo, né? Que é uma frase muito violenta. Ele chega assim, ó. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Sabe por quê, meus queridos? Sabe por quê? Porque se vacilar, estamos dando a Deus o que é de César, meu irmão. Estamos dando a César o que é de Deus. Estamos invertendo. Estamos dando toda a nossa honra a quem? A César. A vida melhor circular, uma vida melhor, uma segurança financeira, uma segurança para os filhos, para isso tudo é lindo, querido. Mas se isso roubar você da principal, como Jesus falou assim, uma coisa só é necessária, meu irmão. Se isso está roubando vocês, ao ponto de vocês não terem nem força para buscar o Senhor, não está tendo tempo para conseguir ficar com os filhos e família, isso está sendo um roubo. Uma distração disfarçada de bênção. Queridos, no livro de Lucas, depois de alguns capítulos, Lucas 14, o inimigo conseguiu colocar bênçãos no lugar de maldição. Quando o rei chamou, querido, seja bem-vinda. O rei chamou o povo para um banquete e chegou lá, falou assim, convidados pessoalmente, né? Falou assim, venha para o banquete com o rei. E aí falou assim, não posso ir porque me casei. O outro falou, não posso ir porque eu comprei um terreno, eu tenho que cuidar do terreno. Ah, eu não posso ir porque eu ampliei o meu comércio. Tudo bênção, queridos. Tudo maravilha. Mas quando essas coisas tomam o lugar da coisa principal, que é realmente a presença, o banquete do rei, queridos, isso se torna uma distração muito perigosa, velho. Porque o inimigo, ele sabe que a solução é estarmos nessa presença. Às vezes até a nossa vida cristã, até a obra cristã, o serviço cristão se torna uma desculpa para não estarmos nesse lugar, que é a presença de Deus. Que é gastarmos tempo, não é gastar, é investir tempo com o seu amado, o seu preferido, o seu predileto, o seu maior tesouro. Mas será que ele tem sido realmente o número 1 na nossa escala de valor, irmão? E isso vai mostrar o tempo que temos tido com ele. Como a gente falou aqui, tem gente que passa 4 horas no mínimo no celular por dia. E quanto tempo temos gastado com o nosso Criador, que tem a solução para a nossa vida, direção para o nosso destino, irmãos. Aí sabe o que acontece? Chega no final da vida, o irmão chega e fala assim, poxa, devia ter ficado mais com meus filhos. Poxa, porque ninguém no final vai se lamentar falando assim, poxa, devia ter trabalhado mais. Poxa, devia ter ficado mais no escritório. Poxa, devia ter dado mais tempo com aquela empresa. A gente não vai se lamentar disso, sabe por quê? Porque o que nós necessitamos é das coisas principais, das necessárias mesmo, irmão.
Mas para a gente não se lamentar no futuro, temos que ter atitudes corretas no presente. Para não entrarmos em depressões e até mesmo em separações e situações tão complicadas na família, devemos priorizar, velho. Priorizá-los. Infelizmente estão dando sobras de tempo para os nossos filhos, sobra de tempo para nossas esposas, sobra de tempo para Deus. Ah, se der o tempo, eu faço minha correria, eu estou correndo atrás. Está repreendido isso, irmãos. Que você corra atrás de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Olha que condição, Deus quer ser achado. Mas vamos mostrar esse interesse com o nosso nível de esforço, o nosso nível de honra, com o tempo, na escala de valor, irmão. Prioridade. Oh, queridos, isso é uma palavra um pouquinho dura, mas é porque a distração tem nos afastado do propósito, irmãos. O inimigo ele tem conseguido nos distrair. Distrair fala de tirar o foco, que é o sinônimo de pecado. Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Se o nosso alvo é o nosso Deus, é sermos semelhantes a Ele, é vivermos para tudo que ele nos chamou e nos criou. Qual é a função do inimigo, irmãos? É a gente errar o alvo, é se distrair do foco. E, poxa, quantos focos Deus já nos pediu para nós amar o próximo como eu amei vocês. Então, e hoje falando de ceia, até no propósito da ceia, irmãos, o povo de Coríntios tinha sido distraído. E eles não são diferentes de nós. Porque eles iam para a ceia e olha que distração. O adversário colocou no coração de muitos que aquilo ali, os que moravam mais perto chegavam mais, comia logo, comia tudo e não deixava para ninguém que chegasse. E aquele que não tinha condições de levar alguma coisa não comia porque não levou. Então olha o que o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. Falando no contexto da ceia, porque hoje nós vamos ceiar, olha que maravilha. 1 Coríntios capítulo 11. A palavra é maravilhosa, né, meu querido? Capítulo 11, versículo do 17, olha só. Entretanto, o apóstolo Paulo falando para o povo de Corinto. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, ou seja, vem exortação, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. A gente já ministrou essa palavra uma vez. Mas olha só, a reunião dos cristãos, ao invés... Ô, querida, seja bem-vinda. A reunião dos cristãos de Corinto para a ceia estava causando mais mal do que bem. E isso é para nós refletirmos também. Será que aonde eu chego eu estou levando mais bênção? O motivo daquela pessoa, a sua fé tem atraído ou repelido as pessoas? As pessoas têm tido sede desse Deus que você disse que é bom? Ou têm falado, rapaz, Deus é mais ser cristão, porque ó para isso aí. Oh, meus irmãos, será que realmente nós temos as nossas reuniões aonde você é convidado a chegar, a luz brilha? Ou tem apagado a luz do ambiente? Queridos, nós temos que nos observar. A gente ministrou outro dia uma palavra chamada coragem para nos examinar. E foi também numa ceia. Porque a ceia fala de autoexame, irmão. Você vai estar com o corpo e o sangue de Cristo na sua mão. E isso nos traz o exame de falar o que eu tenho feito em troca de tamanho amor. Mas a distração tem nos impedido de nos examinar. Tem nos impedido de olharmos para nós mesmos e falar assim, rapaz, o problema é esse aqui. Outro dia eu estava ministrando um irmão que estava com problema no casamento, a gente gastou um tempão só nas consequências, irmão. O irmão falando meio mundo de coisa dos problemas da esposa, a esposa tá assim, tá assado, ela tá desse jeito, blá, 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 e sem falar e eu vou pedindo a Deus, velho, eu perguntando, rapaz, não é possível que essa mulher mudou de uma hora para outra assim, velho, não é possível, alguma coisa aconteceu. Eu falei, meu irmão, me conte o que tá pegando, o que você fez, e ele só falou, não, velho, eu também não presto muito não, mas não entrava na causa até o dia que a causa foi revelada. E quando revelou, querido, já foi
catastroficamente, ou seja, separação selada, por causa que a causa foi muito forte. Então, queridos, que nós viemos ter coragem de nos examinar para depois não darmos o diagnóstico de morte. Seja bem-vinda, querida. As distrações têm nos levado à distância desse exame, porque muitas vezes esse exame da palavra, exame com Deus, com o padrão de Deus, porque às vezes estamos nos examinando com o padrão humano. Ou seja, não, eu estou bem na fita, por quê? Porque, poxa, eu sirvo mais do que o vizinho, poxa, eu busco mais a Deus do que minha esposa, ou não, eu busco mais a Deus do que meu parente. Não é esse padrão que devemos nos examinar. Jesus, ele veio para nos dar o padrão, para nos mostrar o exemplo e o alvo a ser seguido e imitado. E não é impossível ser e viver como Jesus, porque senão ele não nos pediria. Ele não ia pedir nada que a gente não possa fazer. E ele falou assim, ó, assim façai vocês também, no dia que ele lavou o pé daquele que atraía ele. Lavou o pé dos discípulos. Ame os outros como eu vos amei. Então é possível amarmos incondicionalmente, irmãos, dando o melhor. Só que a distração desse alvo, ela não vem com cara de maligna, velho. Ela vem com cara de razões. Ela vem com cara de sofismas, mentiras, verdades, mentiras disfarçadas de verdade. Seja bem-vinda, querida. Então, até na ceia, até nesse lugar lindo que Deus preparou para os filhos estarem em comunhão e repartir o pão, isso fala de unidade, irmão, de se examinar mas ao mesmo tempo de chorar com os que choram, de repartir com os que não têm. Isso fala, e na igreja de Corinto aqui, os caras vinham e comia tudo, quem chegava primeiro comia tudo, e aí Paulo desceu a vara nos caras, velho, na palavra, falou assim, vem cá, vocês não têm comida em casa não? Olha só no versículo 21, pois quando comeis, cada um toma antes da sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Ou seja, uns com muito, outros com pouco. Isso está completamente distante do propósito de Deus, irmãos. Deus quer que a gente sinta a dor do próximo, isso fala de compaixão. E a compaixão, semana passada a gente falou que ela é, vamos dizer assim, incondicional, irmão. A luz, quando nós acendemos uma lâmpada, ela não escolhe quem vai iluminar. A árvore, quando ela dá uma sombra, ela não fala assim, eu vou dar a sombra para quem são os bons, os maus vão ficar no sol. Não, ele dá para todos. Será que não tendes casas onde comer e beber? Versículo 22. Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Ou seja, o cara que não chegou lá para não tinha o que levar, mas foi fazer parte da ceia, mas a ceia não foi para se alimentar o corpo, irmão. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, que foi morto e entregue por nós. Aquilo era uma memória de um sacrifício, queridos. Só que em 1 João ele fala assim, em 1 João 3:6, ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só que o que o inimigo quer? Nos distrair para não conhecermos a palavra. E aí acabamos vivendo a doutrina egoísta, ou seja, a doutrina do ego, a doutrina, nossa, não, eu chego primeiro para comer primeiro, farinha pouco, o pirão primeiro, né? Meu primeirão primeiro, tá repreendido isso, cara. Ah, Vitor, mas eu não sou assim, não. Eu reparto, eu faço as coisas, mas o egoísmo não é só isso. O egoísmo é também não se dar. E não se dar para quem? Para Deus, ao ponto de que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu venha sentir a dor do próximo como se fosse a minha. Que eu venha viver realmente a essência da palavra graça, que é o favor imerecido, irmão. Ou seja, não dando condições, porque fomos amados incondicionalmente, mas colocamos meio mundo de condições para amar da mesma forma. Nosso adversário ele quer nos distrair, queridos. E às vezes estamos gastando muito tempo nas consequências sem irmos para a causa. Foi o que aconteceu no casamento do irmão. A gente gastou um tempão, quase meio ano, gastando no meio da consequência. Quando entramos na causa, aí agora estamos tentando consertar, através do arrependimento, através da oração, através de muita fé. Porque essa semana foi complicada.
Esses dias a gente ouviu de um irmão falando assim, eu nunca vou perder para ele. Isso numa questão de trabalho, um irmão aqui no Capão chegou a falar assim, eu não vou perder para ele. Que é isso, velho, se não for uma distração que o inimigo coloca a distração do propósito, irmão. Não, velho, ó, você tem sua razão, você vai tomar prejuízo, mas olha o que acontece. Quanto mais nós nos afastamos da palavra, quanto mais nos afastamos desse lugar chamado presença de Deus, mais, queridos, mais roubados vamos ser do propósito que é sermos realmente luz e sal nessa terra, irmãos. Que a gente não possa fugir mais. Que a gente não possa mais fugir desse autoexame. Desse autoexame, velho. Que a distração não nos afaste do sacrifício. Porque Jesus, ele falou que nós devemos amar os outros como ele nos amou. E ele se entregou por nós. E nós temos nos entregue, nos gastado. Tem um versículo na palavra que o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho sentido dores de parto por vocês. Eu tenho me gastado e continuo a me gastar por vocês. Por essa causa eu me coloco de joelhos. Seja bem-vinda, minha irmã. É o 1 João capítulo 3, versículo 6. Nós devemos, ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas estamos nos distraindo, querido. E a distração fala, sabe de quê? De perca de atenção. A perca da atenção. Oh, querido, glória a Deus. E semana passada, quinta-feira, não essa semana, quinta-feira, nós ministramos uma palavra em Colossenses que fala assim, perseverai em oração, ficai atentos em ação de graças. O que isso fala pra gente, querido? Seja bem-vindo, meu irmão. Que pra gente entrar num lugar chamado murmuração, é uma questão de segundos. Uma distração espiritual, querido. Porque na Bíblia fala, ficai atentos. Por que ficai atentos? Porque existe um adversário querendo nos roubar, irmão. Tem um versículo, a gente falou isso quinta-feira também. Tem uma passagem que fala assim, ó, se você quer amar a vida e viver dias felizes, freie a sua boca. O inimigo que conhece a Bíblia mais do que muitos de nós. Ele vai lá, ô querida, seja bem-vinda. Ele que conhece a Bíblia mais do que nós conhece esse versículo, porque amar a vida é o quê? É uma satisfação, irmão. Amar a vida é um estado de felicidade. Pô, eu amo minha vida. Ai, Jesus, que felicidade, que vida. Às vezes você não tem nem nada para ter essa felicidade toda. Só a presença de Deus já nos satisfaz, irmão. Mas o versículo fala, você quer amar a vida e viver dias felizes? Freie a sua boca. Aí você não conhece esse versículo porque fomos distraídos com outras prioridades e não gastamos tempo em buscar a palavra, que é luz para o nosso pé e lâmpada para o nosso caminho, só que o inimigo conhece de trás para frente, meu irmão. E ele conhece que se você não guardar a sua boca, você vai adiar esses dias felizes. Aí o que ele faz? Coloca a sua razão, coloca até problemas na sua cara ali. E aí o que você faz? Dá aquela murmurada, amaldiçoa filho, amaldiçoa vida, amaldiçoa trabalho, reclama com Deus. E por que estou passando isso? Essa pandemia, meu irmão. Rapaz, essa pandemia foi uma... né? Na Bíblia fala que nós devemos dar graças em todas as coisas. Pô, Vitor, porque você não teve um parente que morreu. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Sentimos as dores de muitos aqui. Né? Choramos com muitos que perderam os parentes. Mas a pandemia ela foi uma peneira na família de muitos. Porque infelizmente muitos pais e muitas mães estavam dando sobras de tempo para seus filhos e para seus esposos. Sobra. Correria, celular, correria amigos, correria, um bocado de coisa, um bocado de prioridade. Sobrou, vamos brincar aqui, filho. Vamos aqui ver a atividade. Filha, não sabe nem conversar com o filho, não sabe nem que tipo de matéria ele está estudando. Aí o que acontece? Crise dentro de casa, por quê? Porque botaram as famílias juntas.
Pessoas que estavam em família só na sobra dos tempos. Só, querido, está repreendido isso. Isso é inversão de valores. Que nós venhamos priorizar aquilo que deve ser priorizado. Olha, pais que nem conheciam seus filhos, claro, terceirizando responsabilidades, irmão. Pagando fortunas para criadores de filhos, para babás e tudo mais. Tá repreendido isso, velho. Aí quando chegar no fim da vida, vai se lamentar de quê? Devia ter tido mais tempo com o filho. Para você não se lamentar no futuro, você tem que tomar atitudes corretas no presente, irmão. No presente. Seja bem-vindo, meu irmão. Eita glória. Para não lamentarmos do futuro, devemos acertar no presente. E quem faz a gente acertar é a fidelidade e a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? De um meio muito de sofisma e de mentiras disfarçadas de verdades. De prioridades que não devem ser mais prioridades. Escala de valores equivocadas, irmão. Escala de valores equivocadas. E aí pessoas que não conseguiam nem... Meu Deus, a gente conhece casais que a rotina deles era tão assim, passava 5 dias em casa e 20 na rua. E o que aconteceu? A pandemia, bota todo mundo junto. Acabou o casamento. Essa pandemia a gente conheceu, infelizmente, velho. Não foi nem 2 nem 3 casamentos que acabaram. Mas por quê, irmãos? Porque foram distraídos. Distraídos como Marta. E Marta, ela tentou convencer, seja bem-vindo, meu irmão, tentou convencer Jesus da correria dela. Ô Senhor, você não se incomoda não com o que está acontecendo aqui? Você não vai falar para minha irmã para me ajudar não? Jesus veio na lata. Chegou assim, porque na Bíblia fala, é difícil você ver 2 palavras repetidas um do lado da outra. Isso fala de intensidade. Jesus não deve ter falado, ô Marta, Marta linda. Não. Deve ter, Marta! Ô Marta, preste atenção na vida. Acorda pra vida, minha querida. Você tá preocupada e ansiosa, fadigada, estressada. Porque, meu irmão, se nós não gastarmos tempo com Deus, o trabalho fica muito mais pesado. Se gastarmos... Ô, Vitor, você não sabe da minha correria aqui, velho, não dá tempo nem de respirar. Então, meu irmão, antes da correria, trate de se encher da presença de Deus, porque na Bíblia fala que aquele que espera no Senhor, que se joga na do Senhor... renova suas forças, meu irmão. Corre e não se fadiga. A solução para a nossa vida, velho, é não gastarmos tempo. Essa ideia de estar perdendo tempo quando você está orando. Não, meu irmão, você está... É o melhor hora do dia, como o Salmo 42 fala, meu irmão, seja bem-vindo, como o Salmo 42 fala, a minha alma anseia por ti, ou seja, tem sede dele. Você já imaginou aquele cachorro babando, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti? Você já imaginou aquele bicho babando assim? Outro dia Deus me mostrou essa imagem, botou assim um bicho babando assim, com a língua para fora. Será que nós estamos babando por Deus, irmão? É porque nesse lugar é que somos renovados. Mas aí tem um monte de prioridade. Um monte de distração. Ah não, Vitor, dia de domingo eu vou sair com minha família. Massa, velho. Que saia. Mas separe um dia para a sua família ouvir a palavra de Deus. Se você não faz esse culto todos os dias em casa, eu recomendo fazer. O culto aqui em casa, meu irmão, é maravilhoso. É quando a gente fala das coisas do dia a dia para as crianças. E os meninos estão pregando mais do que eu. João já leu 3 Bíblias. Meu menino de 9 anos. Para que isso, querido? Para não lamentar no futuro. Para não lamentar no futuro, irmão. Que nós não venhamos ser distraídos. Porque o inimigo, meu Deus, ele é especialista em camuflagens, em disfarces, em maquiagens. E ele vai querer chamar a atenção, distraindo a gente do foco. Que foco é esse, Vitor? É estarmos na presença. Seja bem-vinda, querida. Que nada mais importe, meu irmão. Que nada mais importe. Porque se na escala de valor fomos distraídos ao ponto de colocarmos outra coisa no lugar dele, podemos lamentar bastante no futuro.
podemos receber uma exortação dessa como Marta recebeu. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, Marta. Que você corra atrás mesmo, mas corra atrás de mim, que as demais coisas... Você prepara lá, amor? A gente já vai... Falta 10 minutos. As demais coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia fala que não é para a gente correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de nós. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando colocarmos Ele, como Jesus ele falou, buscai primeiramente isso. Primeiramente o reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele não está dizendo que... Meu Deus do céu, querido. Ele está dizendo que não vai faltar nada para você ter paz e não ser ansioso. Porque a distração faz a gente ser, meu Deus, afastado desse lugar. O inimigo ele sabe que a solução para a nossa vida, irmão, é estarmos nesse lugar da presença. Não é fazermos a obra, a obra é consequência do seu lugar com Ele. Porque se você está com Ele, você ama tanto Ele que você vai querer fazer alguma coisa para Ele se agradar. E não tem uma alegria maior do que você transbordar o consolo que você foi consolado na vida de outro. E Deus vai falar assim, olha, valeu a pena meu sacrifício. Ele está transbordando, está multiplicando a minha graça. Mas como é que eu vou transbordar algo que eu não tenho? E eu vou repetir o que Sócrates falou. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Pois ela tem distraído a gente da única coisa que devemos nos preocupar. Ah, Vitor, você quer dizer que você vai ser desleixado no trabalho? Não. No Colossenses a gente falou. Devemos botar todo o nosso coração. Mas quanto tempo temos dado para as coisas de César e as coisas de Deus, irmão? Dando as coisas de Deus para César, a honra que devemos dar a Deus em prioridade de rapaz. Porque quando estamos nesse lugar, o trabalho vai fluir muito mais facilmente, porque você vai estar com aquele que tudo sabe. O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, nos ensina todas as coisas. Aí você gasta um tempo com o Senhor, o seu dia, meu irmão, vai ser outro. Amém, Senhor? Bem que o Senhor me avisou mais cedo que não era que ia acontecer isso. Ele quer levar a gente no futuro, mas a gente está tão preso nas distrações, nas preocupações. Olha que palavra, preocupado, se ocupando antes da hora. E por isso que na Bíblia fala que se nós temos confiança, nós vamos entrar em um lugar chamado perfeita paz. E essa confiança é gerada com relacionamento. E o relacionamento é gerado com tempo. E o tempo mostra a honra. E a honra, querido, deve ser dado àquele que é digno de toda a nossa honra. E as demais coisas devemos honrar. Porque olha só que curiosidade. Se nós honramos a Jesus, quem a gente vai desonrar? Mas se honramos outras coisas na frente de Jesus, já estamos desonrando muitas coisas. Se nós honramos a Jesus em primeiro, a consequência é honrarmos a todos. Mas todos na sua medida, todos no seu lugar. Todos no seu lugar, irmão. Que nada venha ocupar o lugar do nosso mestre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cear. Estou correndo para fazer 1 hora. Dia de ceia. Amém? A gente divulgou que iríamos cear, né? Então, separe o seu suco da uva, seu pão. Que não venhamos nos afastar, querido, do lugar do exame. Coragem para nos examinar, porque a ceia fala de exame. Que a gente possa ver, né? Estamos com o corpo e o sangue de Jesus na mão. O que temos feito em troca disso? O que temos feito, querido? Como é que está o nosso nível de honra a esse sacrifício? Como, meu Deus do céu, nada que nós vamos fazer vai aumentar ou diminuir o amor dele por nós. Mas podemos viver muito mais intensamente o propósito de que fomos criados. E o inimigo sabe disso e quer nos distanciar desse lugar. Desse lugar, irmão, que vocês foram chamados para estar. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas. Que nós possamos ter revelação
de qual é a distração que tem nos roubado. O que estamos honrando mais do que aquele que precisa ser honrado literalmente. Quem é o nosso verdadeiro tesouro? Aonde ele está na escala de valores? A certeza da ressurreição, a atualidade da ressurreição, a convicção que ele está do nosso lado transforma nossas respostas, transforma as nossas atitudes, irmão. Que seja realmente a melhor hora do dia, a hora que você parar para estar com ele. Seja a hora, como o salmista fala, não vejo a hora de estar contigo. Porque é nesse lugar que a gente vai realmente ser examinado. É o lugar que nós vamos ver o futuro, é o lugar que vamos ter certeza do propósito, é o lugar que vamos viver a novidade de vida, vamos ser transformados, porque na presença de Deus tudo se é transformado, querido. Que nada nos afaste mais desse lugar. E que a gente não venha tentar convencer a Jesus na nossa correria, porque ele sabe. E nada justifica a falta de honra. Que se lemos um capítulo, venhamos ler 2. Se gastamos 5 minutos, que venhamos gastar 10. Se amamos o nosso vizinho, que nós vamos amar agora é a rua toda. Porque na palavra fala, se for, ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amém, querido? Amém, Senhor. Vamos orar aqui sobre o pão, sobre o cálice. Senhor, eis aqui, Deus, os elementos da ceia, Senhor. O pão representando o seu corpo. O suco da uva representando, oh Deus, o teu sangue, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que seus filhos, Pai, ao cearem agora nas suas casas, eles venham realmente estar, Pai amado, em nome de Jesus, com a fome adequada, Senhor. Amém. A fome, Senhor, não distraída, não a fome egoísta para viver as bênçãos, para ver, não, querido, que eles venham ter a fome por Ti, Senhor. Amém. Porque é essa fome que nos satisfaz, Pai. Oh, meu Deus, o pão da vida que nos traz vida, Senhor. Amém. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos o pão, Senhor. Eis aqui, Senhor, o seu corpo, meu Deus. Que ao comermos desse pão, em nome de Jesus Cristo, nós possamos, oh Deus, oh Senhor, sentir as suas dores, Pai. Sentir a sua alegria, desejar o que o Senhor deseja, ou sofrer pelo que o Senhor sofreu, Pai. Oh, meu Deus, oh Senhor, ser um contigo fala de assumir uma personalidade, Deus. Ou assumir uma personalidade, Deus. Em nome de Jesus, que a nossa fome venha a ser uma fome, oh meu Deus, uma fome, a fome pelo Senhor, Deus. Não como os irmãos de Coríntios, para comer e beber, e, oh meu Deus do céu, não. Que possamos, em nome de Jesus, nos alimentar do seu corpo, refletindo o tamanho do amor que fomos amados. Em nome de Jesus Cristo. Comemos o pão, oh glória. Glória a Deus. Qual é a forma que nós chegamos a Deus? Por que você está chegando-se a Deus? É pelas bênçãos? Não, querido. Que sejamos como crianças. As crianças chegaram para Jesus simplesmente para estar perto dele. Simplesmente para receber um abraço dele. Não foi pelos presentes. A distração nos afasta das causas. Que possamos, na presença de Deus, sermos transparentes para Deus nos mostrar a causa. Não só as consequências, mas as causas do porquê estamos assim, o porquê as pessoas... A causa está para ser revelada, mas para isso precisa de exame, que nós venhamos ter coragem de nos examinar e confessar pecado, irmão. Confessar pecado. Porque já basta de cristão estilo pá. Tem o cristão estilo pá e o cristão enxada. O pá ele joga pro outro, bota a culpa no outro. Pega e joga, pega e joga. A enxada não. Pega e puxa para você. Puxa, assuma a culpa. Assuma o problema. Porque Jesus assumiu uma culpa que não era dele. E nós devemos imitá-lo.
Em nome de Jesus, Pai, eis aqui o suco da uva representando o teu sangue, Pai. Ao bebermos desse suco, Senhor, renovamos a aliança contigo. Que ele venha nos lavar, Pai, e nos examinar, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, viver tudo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que nós não venhamos ser mais distraídos, roubados por tudo que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ser o nosso maior tesouro, o nosso Senhor, o nosso alvo, o nosso predileto, o nosso preferido. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, bebemos do suco. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Falta um minuto e eu não vou me apressar na oração. Eu tenho errado por isso. Quero agradecer a vocês. A gente vai voltar só para orar. Semana passada falamos sobre a situação do Mucambo e para a glória de Deus, através da vida de vocês, conseguimos todo o valor para construir o quartinho. Através de vocês da live, para a glória de Deus, aquele povo foi impactado com o amor de vocês, irmãos. Vocês não foram distraídos por prioridades, não. Pessoas desempregadas aqui ofertaram na vida do povo do Mucambo. E para a glória de Deus, esse amor foi transbordado ao ponto de eles verem Deus na vida de vocês. Glória a Deus. A gente vai voltar só para orar e abençoar, né, a semana e a vida de vocês. Louvado seja Deus. Muito feliz por tudo que o Senhor tem feito em vocês e através de vocês. Glória a Deus, queridos. Vamos orar. Espera aí. Sejam bem-vindos, queridos, de novo. Eita, casal abençoado de Deus. Glória a Deus. Ei, gato maravilhoso, aí, família linda. Abriu aí, não foi, Igor? Depois vocês me falam, viu, velho? Hoje o prefeito botou aí o decreto para abrir, não foi? E assim, essa semana, se Deus permitir, a gente tá voltando aí. Se Deus permitir. Seja bem-vindo, queridos. Glória a Deus. Glória, glória. Glória a Deus. Esperar o pessoal mais voltar. Eita, Jesus maravilhoso. Amém, queridos. Uma coisa que nós precisamos não nos distrair, né? Meus irmãos, sejam bem-vindos todos vocês, né, que estão voltando. É justamente no chamado de Deus que nós não venhamos nos distrair, porque Ele tem batido a nossa porta. Ele tem nos chamado, velho. O testemunho interior, o Espírito Santo tem falado dentro de nós sobre o que nós precisamos fazer, o que devemos deixar de fazer. Glória. Só que infelizmente temos fechado muitas vezes a porta na cara de Jesus, velho. Falando, estou ocupado. Pá! Para não falar, estou distraído. Porque se fomos chamados para estar com Ele, esse é o chamado principal na vida do cristão. Seja bem-vindo, queridos. Fomos chamados para estar, é tudo que Ele deseja, é termos a gente de volta. Foi para isso que Ele rasgou o véu e mandou o seu Filho. Para nos resgatar, nos trazer de volta. É tudo que Ele deseja. E às vezes temos ouvido esse chamado, mas temos falado com Ele, não com a boca, mas através das atitudes. Falado, estou ocupado demais. Tem outra prioridade. Não tenho tempo para isso. Não, queridos, que nós venhamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, para quando ouvirmos esse chamado do Espírito Santo, vá ler uma Bíblia, tire tempo de oração, vá servir na vida do irmão, dê a sua melhor parte, continue acreditando, continue perseverando. Ontem eu estava ministrando uma vida e o irmão falou assim, velho, eu não tenho esse negócio de perseverar, eu não tenho, para mim é difícil, eu ouvi um não, para mim é não e acabou. Queridos, isso é a consequência, meu irmão, não é a causa.
A pessoa ela não é assim, ela está assim, porque Deus deu o Espírito Santo para vivermos a longanimidade, vivermos a perseverança. Mas por que não vivemos? Porque fomos distraídos do propósito. Não vivemos a perseverança, não vivemos a longanimidade, porque fomos distraídos do propósito de sermos cheios do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que nos dá paciência, é o Espírito Santo que nos dá domínio próprio, é o Espírito Santo que nos dá a mansidão. Qual é a intenção do inimigo? Não nos afastarmos dessa fonte e colocando distrações. Distrações com cara de verdade. Você tem motivo para não ter tempo. Foi o que o faraó colocou para o povo. Sobrecarregaram eles de muitas coisas para eles não terem força para buscar a Deus. Mas no dia que você crê, velho, crê com todo... Eu falo isso porque eu vivi isso, irmão, na época que eu era empresário. Teve época que eu fiquei de manhã, de tarde, de noite, eu tinha que dar conta dos clientes, aquela coisa toda, e cada vez aumentava mais clientes, até o ponto que Deus falou assim, ei, aonde é que eu tenho... Você pode me dar um pouquinho do seu tempo, uma noite só da sua semana? Falei assim, meu Deus, aí, pode me dar uma sobra, um dia que você não está tão ocupado assim? Rapaz, aquilo me... Seja bem-vinda, querido. Isso me rasgou no meio, porque como é que eu vou dar sobra para aquele que me deu tudo? Temos dado a sobra para aquele que merece o nosso tudo. Isso também fala em família. Será que estamos dando a melhor parte para as pessoas que mais amam a gente nessa terra? Filhos, esposa. Às vezes a esposa está do seu lado, você está aqui no celular aqui, ó. Tô te ouvindo, amor. Tô te ouvindo e você aqui digitando. Tá repreendido isso, rapaz. Não basta só ouvir, não. Dar atenção fala muito mais... Meu Deus do céu, velho. Dar atenção é você parar, porque às vezes... Mulher é diferente. Mulher é diferente, velho. Mulher quer que você pare e veja. E fica aqui. Olhe, isso é honra, velho. Isso é honra. Você gostaria de ir pro almoço, a pessoa tá ali com você e tô te ouvindo, e o cara ali digitando? Não, irmãos. E Deus, ele tem visto isso também. Será que temos realmente, né? Poxa, ido até a fonte, irmãos. Porque a fonte está disponível. Jesus falou assim, quem tiver sede, vem e beba. E eu vou dar a água, meu Deus do céu, de graça, a água da vida. Muitas coisas têm nos distraído, porque ele sabe, o inimigo sabe que se nós focarmos no alvo, e o alvo é estarmos com ele, é a principal vocação do cristão, é voltar para os braços do Pai, voltar daquilo que fomos destituídos. O homem pecou e foi destituído da glória. O que é destituição? A gente falou isso na quinta-feira no estudo. Destituir é você assumia um lugar, você tinha posse de um lugar e você foi retirado desse lugar. Da glória. E Deus quer derramar essa glória sobre nós de novo. Em João 17, Jesus falou, eu dei a glória que o Senhor me deu para eles. Está disponível para a gente, querido. Que nós não venhamos ser distraídos ao ponto de não recebermos aquilo que está disponível para nós. Mas isso tem uma condição para chegarmos nesse lugar. E Deus deu a condição. Quando vocês me buscarem com todo o seu coração, quando eu for o Senhor da vida de vocês, quando eu for realmente o seu... Porque sabe o que acontece? Muita gente quer o Salvador. Só que Jesus, ele só é Salvador de quem ele é Senhor primeiro. Ele é Salvador porque o homem caiu. Mas se o homem não tivesse caído, se Adão não tivesse caído, ele ia continuar sendo Senhor, porque ele é Senhor. Oh, querida, você é bem-vinda. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas querem o Salvador, o que cura, o que abre porta, o que liberta de drogas. Isso é o Jesus Salvador. Mas e o Senhor, irmão? O tesouro. E o seu Pai amado, que é um Pai nosso, que não é um Pai egoísta, que não é só um Deus para você, é um Deus para todos.
O Deus da consolação nos consolou para que, através da consolação que fomos consolados, nós consolemos a todos que estão em tribulação. Tá assim, velho. Propósito do consolo. Mas o inimigo, infelizmente, através das prioridades, das correrias, tem nos distanciado, tem nos distraído do verdadeiro propósito. Que possamos voltar a colocá-lo em primeiro lugar e que nada tire ele desse lugar. Na hora de responder, o primeiro lugar vai mudar a nossa resposta. Na hora de fazer, o primeiro lugar, por isso que a gente leu quinta-feira, perseverar em oração. Isso fala de foco. Perseverar, foco. Você não está distraído, você não está desistindo, porque sua carne não tem vontade de orar. Sua carne é fraca para as coisas de Deus. Ela não é fraca para pecar, ela é forte para pecar. Ela é fraca para as coisas de Deus. Ela é fraca para fazer o que é do agrado do Senhor. E aí perseverar em oração, se mantendo atentos, ou seja, não distraídos, em ação de graça. Isso fala que para vivermos gratidão, seja bem-vindo, querido, de novo. Para vivermos gratidão, precisamos estar atentos, porque só precisa de uma situaçãozinha para entrarmos no lugar da murmuração, para entrarmos na contenda, desfazendo amizades, desfazendo casamentos, desfazendo propósitos, desistindo de carreiras, desistindo de, meu Deus, de sonhos. Por isso a necessidade da atenção, e atenção é o contrário de distração, irmão. Vigilantes, porque sabemos que existe um adversário ao nosso redor buscando a quem tragar, para desfazer um sonho de Deus. Só que Jesus, ele veio desfazer as obras do mal. E por causa disso, nós não vamos estar mais distraídos. Que seja o seu prazer, irmão, buscar a palavra. Não seja uma obrigação, mesmo sendo um mandamento. Que seja o seu prazer estar em oração. Seja o seu prazer colocar louvores. Que seja o seu prazer o que agrada a Ele. Mesmo que no começo te desagrade. Porque existe um conflito do velho com o novo, da carne contra o espírito, da luz contra a treva, do mundo contra o céu. Mas nesse lugar de intimidade, a gente vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? A gente ministrou isso semana retrasada. O que o Senhor quer que eu goste? O que o Senhor quer que eu tire? E a resposta desse sim é a revelação do tamanho do seu amor. Porque em Filipenses ele fala: eu oro para vocês, que o amor de vocês venha a aumentar em todo conhecimento, para que através desse amor vocês venham aprovar as coisas superiores. Ou seja, você não vai ser distraído ao ponto de dizer não para Deus, porque disse sim para o Senhor. Oh. Eita glória, a sua força é Deus, cara. A sua força é Deus. Porque tem uma interpretação que fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Deus se alegra com a nossa perseverança, com a nossa força. Que vocês possam ser cheios da atenção, cheios meu Deus, da motivação correta, alinhada com o propósito. Que em nome de Jesus, queridos, que vocês venham ter uma semana de, meu Deus, de inversão dos valores enganados. Oh, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, viver realmente os seus propósitos, o propósito que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que eles possam, em nome de Jesus, achar doce o que o Senhor acha doce, achar amargo o que o Senhor acha amargo, valorizar e honrar aquilo que o Senhor quer que eles valorizem, que eles honrem, e desvalorizar e desonrar aquilo que o Senhor quer que eles desonrem. Aquilo que não cabe mais na vida nova deles, que não cabe mais na vida cristã deles. Mostra, Senhor, os sofismas, as verdades em forma, oh meu Deus, as mentiras em forma de verdade. Desfaz, Pai amado, todo engano, tudo que afasta eles do, oh meu Deus, desse lugar que é a sua presença. Oh meu Deus, que nada seja mais importante, que nada venha a ter um peso maior de glória do que estar com aquele que nos amou. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam viver
tudo aquilo que o Senhor planejou para eles. Que nada venham roubar. Oh, meu Deus, nem eles mesmos. Que nada venha impedir deles viverem os seus propósitos, o seu chamado. Nem eles mesmos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus, queridos. Que Deus abençoe, viu? Muito feliz pelo que Deus tem feito. A gente falou na primeira parte, né? Mas através de vocês, irmãos, a gente vai construir um lugar para uma senhora querida no Mucambo, né? O amor de vocês foi tão lindo e não teve distrações, pessoas que queriam ofertar ainda. Eu falei, não, irmão, fique em paz que já conseguimos o valor. Oh, Jesus, muito obrigado. E querido, seja bem-vindo, meu irmão. Que esse amor de vocês venha crescer cada vez mais, para que vocês possam dizer sim às coisas superiores, porque só com o amor que vamos dizer esse sim, que o amor ao nosso Deus seja mais forte do que o amor às nossas prioridades, vamos dizer assim, essas coisas que tem nos distraído do verdadeiro propósito, que é estarmos na presença daquele que nos amou. Que vocês venham ser cheios, queridos, cheios do discernimento de Deus, para não serem mais roubados, nem serem distraídos. E em breve, em nome de Jesus, vamos construir mais ainda, queridos. Tem muita gente que vai ser impactada através do amor de vocês. Porque se cada um, como semana passada, decidiu fazer, dar um pouquinho, a gente faz um pocão. Se cada um decidir orar um pouquinho, a gente transforma uma nação, irmão. Se cada um se desejar se repartir, como a gente leu aqui, hoje foi a ceia. E a ceia fala de partir o pão. Se cada um decidir se dar, se partir, meu Deus, ser um sacrifício vivo como Deus pede, querido, a nossa nação se transforma, irmão. E por isso Jesus falou, mas é necessário, vai ser necessário negar a si mesmo. Porque o nosso egoísmo tem nos distraído do propósito de Deus, que é revelar a luz para o mundo. Oh, queridos, assim que nós, em breve vai ter outra ação aí, agora que abriu a prefeitura, né, de lá de Andaraí, do Mucambo, de Igatu, a gente vai estar de novo com aquele povo tão querido, que muitos não têm Instagram, não tem WhatsApp, então a gente meio que a gente não conseguiu, a gente perdeu meio que o contato com muitos lá. Mas em nome de Jesus estamos aqui disponíveis, viu, queridos? E através do amor de vocês vamos fazer coisas maiores ainda, porque Jesus prometeu isso, que nós iríamos fazer coisas maiores. E esse propósito é completamente possível através do nosso amor a Deus. Tá, começou, vai abrir, hoje é dia 4, né? Eu acho que abriu hoje, né? Mesmo a população toda daqui do Capão sendo contra essa abertura, né? A grande maioria, saiu uma enquete, a grande maioria foi contra essa abertura por causa do grande número de pessoas idosas aqui no Vale. E graças a Deus aqui teve um baixíssimo índice, mas abrindo o turismo, a gente tem orado para que, né, que Deus venha proteger esse povo. Oh, querida, vai ser uma honra conhecer vocês e estamos abertos aqui para receber vocês, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Muito feliz, né? E que possamos, em nome de Jesus, através dessa ceia, não nos distrairmos mais. Não distraímos. Oh, glória. Que honra. Vamos estar aqui sim para receber vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. E isso vem com a sua busca, com a sua dedicação. Que não sejam distraídos. Tire esse tempo com o Senhor. Tire o tempo com o Senhor. E Ele vai aliviar o seu dia a dia. O seu trabalho. Não tem um tempo por causa da correria, não. Antes da correria.
Se alimente com aquele que dá força para você voar, quanto mais para trabalhar. Ele está falando para você falar de terça-feira, que você vai estar lá em Salvador. Amém, amém. A gente vai ter que ir numa missão. A gente vai ter que ir numa missão aí, bate e volta, né? Vamos ter que ir aí em Salvador. Mas a gente vamos ministrar na igreja, terça-feira, se Deus permitir, na Ágape, na Paralela, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir, terça-feira eu vou estar ministrando uma palavra aí em Salvador e eu vou estar voltando, é bate e volta, a gente vai fazer uma missão só e assim que essa semana mesmo a gente está voltando. Só vai eu, minha família toda vai ficar aqui. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe, amamos vocês, viu? Tamo junto, queridos. Pronto. Entra no privado pra gente dizer direitinho onde é que é e tudo. É na Avenida Paralela. Isso. Então eu vou falar logo aqui pra vocês. 8 horas. Avenida Paralela. Devido à pandemia. Não tá entrando assim todo mundo não. Tem um limite, eu acho que é de 100 pessoas. E vai ter uma inscrição num link. Então, quem desejar ir, terça-feira, me fale comigo no privado que eu vou mandar para vocês, tá bom? E terça-feira, se Deus permitir, a gente vai estar lá dando uns glórias lá, nessa igreja linda que fazemos parte, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos. Gratidão de estar com vocês, viu? Isso, tem que se inscrever. Aí eu mando o link para quem quiser ir, tá bom? Da inscrição. Beijo. Deus abençoe.